Olá, pessoal, eu sou a Cíntia Koch e esse é o terceiro episódio do podcast Momento Mente em Foco, um produto da iniciativa da área de psicologia do Vida 360, criado pela área de saúde da CNIS do Brasil e sob responsabilidade da psicóloga Jaqueline de Lima. Nesse episódio, ela e a Bruna de Oliveira vão falar sobre os benefícios da psicoterapia. Muito bem, vamos para a nossa conversa de hoje. Atualmente, várias pessoas têm dúvida de como funciona a psicoterapia. Então, como que funciona? Olá, pessoal. Oi, Cíntia. Isso é sinal de que as pessoas se preocupam cada vez mais em cuidar da sua saúde mental. Por isso que hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre como que funciona a psicoterapia, quando que ela é indicada e que benefícios ela traz. Que legal. Então, vamos entender como que a psicoterapia pode ajudar na busca por uma saúde mental em dia. Vamos lá? Para começar, vamos lá, Bruna, me fala aí para o pessoal, qual que é a função da psicoterapia? Então, gente, a psicoterapia, ela não trata somente das patologias que a gente fala, ela não trata somente das doenças, ela auxilia também no autoconhecimento, na autorrealização, na ressignificação das crenças, ela auxilia nas suas questões emocionais, cognitivas, comportamentais, que precisam ser ajustadas e precisam ter um nível de resolução. Então, o psicólogo, ele deve ser visto como um profissional de saúde mental, e não de doença mental, como era tido antes. Então, os benefícios da psicoterapia, eles são vastos, tanto para a vida pessoal, amorosa, social, quanto também para a vida profissional. Então, o intuito do acompanhamento psicológico é tratar os conflitos psicológicos, tratar os conflitos emocionais e também estabilizar algum transtorno, alguma questão de ansiedade, depressão ou outras patologias que você venha a ter também. Né? Então, através disso, as pessoas elas conseguem fazer movimentos de mudança que são necessários aí para encontrar felicidade, bem-estar, conseguir aí levar a própria vida de uma maneira mais leve e tranquila. Do mesmo modo, os profissionais psicólogos, eles podem debater questões relacionadas ao ambiente de trabalho também. Na sua psicoterapia, você pode tratar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida laboral, sobre o seu desempenho profissional, seus objetivos de vida e pode também trabalhar aí visando o crescimento na sua carreira, por exemplo. E aí, aproveitando essa questão que eu trouxe das patologias, né, só vai ao psicólogo quem tem problemas? Então, essa é uma dúvida que também sempre chega para a gente. A questão aqui é a gente pensar o que seria ter problemas e quem não teria problemas. Todo mundo tem algum tipo de dificuldade na vida, né? Falar em problemas parece aqueles negócios de matemática da escola. A gente sempre tem dificuldade em alguma coisa, tem alguma dúvida para resolver alguma questão, e aí é que entra a psicoterapia. Ela é recomendada para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, não tem contraindicação. E muitas vezes as pessoas procuram psicoterapia para aprender a lidar melhor com as suas questões pessoais, né? As suas dificuldades, os seus conflitos, questões relacionadas à mudança na vida, questões de luto, de perda de trabalho, de pessoas, ou da própria mobilidade, né? Pessoas que ficam doentes, precisam mudar a vida. Então, a psicoterapia atua em todos esses setores. Assim como também um melhor desenvolvimento de si mesmo, né? E como auxílio para o enfrentamento e para a preparação para novas fases e novos ciclos, né? Então, por exemplo, quando você recebe uma promoção no seu trabalho, a maioria das pessoas visam o crescimento na carreira. Mas e aí, né? Como lidar com todas essas mudanças? A psicoterapia vai ajudar a lidar com esses novos ciclos. Então, procurar um psicólogo muitas vezes é reconhecer que você precisa tratar algo, precisa trabalhar, falar sobre algo que está tirando a sua paz, o seu sossego, que está dificultando para você ter qualidade de vida, e perceber essa necessidade de ajuda para superar essa questão é muito importante. Muitas pessoas pensam, vou buscar psicólogo, vão achar que eu sou fraco, mas não é essa a questão, né? Buscar psicoterapia é sim uma questão de autocuidado, de compromisso com o seu próprio bem-estar e um sinal de que você realmente está buscando crescimento, amadurecimento na sua vida. Então, seja qual for o seu sofrimento ou os problemas que você tenha, ele é válido e precisa de cuidado. Então, não existe isso, eu não vou falar porque isso que eu estou sentindo é bobagem, todo mundo sente isso, todo mundo passa por isso, então não preciso. Cada um sente de um jeito.
E é importante buscar ajuda, se aquilo está te incomodando, se está fazendo você se sentir com dificuldades para lidar com as questões da sua vida, então aí é hora de você buscar um atendimento psicológico. Bruna, mas assim, ó, se é o outro que me irrita, o outro é que tem os problemas, ele que faz as coisas, então não sou eu que preciso mudar, é ele, né? Então não sou eu que preciso de terapia, é o outro, não é? Sempre. É assim? Quem Assim, nunca, já. né? Quem Quem nunca pensou nunca? assim? Não é ele que precisa, Exato. não sou eu. Exatamente isso. Uma coisa também bem recorrente aí do nosso dia a dia. Importante que no slide anterior, a Jaque falou sobre o reconhecimento, né? E é aqui que a gente vai entrar nesse âmbito, né? É comum a gente colocar as responsabilidades dos acontecimentos das nossas vidas nos outros, né? A gente terceiriza essa responsabilidade. A gente deixa aí esse reconhecimento guardado na gaveta. E aí você vai terceirizando, você vai colocando essa responsabilidade sempre na outra pessoa. E na psicoterapia, você vai perceber que quando o seu comportamento muda, o outro não consegue mais ficar igual. Então é importante você pegar esse reconhecimento, ver o que você consegue fazer, o que você consegue mudar, e isso, consequentemente, vai reverberar no outro. Muitas vezes, somos nós mesmos que reproduzimos uma situação ruim. Então, se isso estiver acontecendo, você vai descobrir, você vai conseguir elaborar sobre isso na sua terapia. É importante você pensar que a pessoa mais tangível, a pessoa que você mais vai conseguir mudar é você mesmo. Então, iniciar esse processo, começar dentro dessa dinâmica de psicoterapia, vai fazer com que você veja as suas responsabilidades, né, nesses comportamentos e que você consiga elaborar de uma forma que essa dinâmica ela seja melhorada ao longo do tempo. Né? E aí você estando melhor com essa situação, você conseguindo atuar melhor nessas situações, você consegue trazer isso para o externo. E daí, consequentemente, o seu ambiente também vai mudar. E ambiente aqui, a gente traz, né, toda a parte externa, incluindo outras pessoas que convivem com você. Então, quando você muda, quando você consegue elaborar de uma forma mais saudável mesmo, você consegue com que essa mudança de dinâmica aconteça nesse âmbito de dentro para fora, né? Que é o mais importante aqui. É importante que não seja só esse jogo de empurra para que você realmente consiga resolver essas situações. Quando você muda, o mundo muda. Você muda a forma como você vê o mundo, e aí tudo ao seu redor acaba mudando também. E uma coisa que é legal a gente falar é que muitas pessoas, quando iniciam a terapia, ela faz terapia de todo mundo, menos dela, né? Ela fala de todo Sim. mundo, da vida de todo mundo, de todos os problemas, até ela conseguir chegar a falar de si mesma e começar a trabalhar, né? Então é todo um processo que demanda um certo tempo e um certo reconhecimento da pessoa, né? Do que ela Sim. realmente precisa olhar para si e modificar, né? E significar em si mesmo. Sim, e esse papel, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas é um papel que você consegue aí ter com um profissional. Se você tentar ali de uma forma mais superficial, de uma forma mais rasa mesmo, você talvez não consiga ter essa percepção apurada e fazer esse reconhecimento. E aí, já entrando nesse assunto, Jaque, a psicoterapia, ela é necessária, ela precisa acontecer, ou é só a gente pensar positivo, é só a gente se amar, como é que funciona? É tão fácil, né? Tem muita gente que fala, não, é só pensar positivo, né? Quem nunca falou isso também, né? Para algum amigo que veio com algum problema, essa não, pensa positivo, não, você precisa se amar. Então, se fosse tão fácil, não é bem assim. A questão de você ressignificar o seu pensamento, o que a gente faz na terapia, é claro, a gente vai te levar a pensar de uma forma mais positiva, mas não é só você pensar positivo, né? Falar, não, tá ruim, não, mas vai ficar bom. Não é bem assim. Esse é um processo bem criterioso. A gente vai conversar, vai fazer perguntas, um tipo de conversa técnica, né? É um tipo de diálogo estruturado com questões que fazem você refletir
refletir sobre aquilo que você está trazendo, sobre aquele pensamento negativo ou disfuncional, como a gente chama na terapia, né? É um pensamento que a única função que ele tem na sua vida é fazer você se sentir angustiado. Na maioria das vezes ele não é real, então a gente vai buscar formas de que você perceba que não há nenhuma evidência de que aquele pensamento é real. Então, isso é trabalhado dessa forma, isso é construído, é reconstruído e reforçado. Nesse processo de terapia, você vai traçando o seu caminho, você vai se redescobrindo, descobrindo novas formas de pensar, novas maneiras de construir o seu comportamento, e isso vai ajudando você a se tornar mais autônomo e ter mais autoconfiança. A autoajuda, essa questão de pensar positivo, ou todos aqueles livros que você lê de autoajuda, enfim, alguns deles até têm algum fundo de pesquisa científica na área de psicologia social. Então, se vocês forem buscar a fundo, dependendo do livro, do que você está vendo aí nesse sentido, ele traz algumas pesquisas, mas isso no âmbito geral, no âmbito social. Explicando melhor essa questão da autoajuda, eles trazem isso no âmbito geral, e muito diferente do que a gente faz na psicoterapia, porque ali a gente vai estar tratando o ser humano de uma forma única, porque você é um ser único, né? Os seus pensamentos, eles são únicos, por mais que exista um padrão, e a gente consegue reconhecer o seu pensamento único dentro de um padrão e trabalhar com ele. Isso você não consegue com um livro de autoajuda. Então, pode ser, assim, legal para você passar o tempo, para você conhecer algumas coisas, mas isso não tem nada a ver com psicoterapia. Assim como outros tipos de terapia, que a gente não está desmerecendo, mas que também não é psicoterapia. Então, tem várias terapias que são faladas por aí, que podem, sim, auxiliar em alguma questão, mas não é psicoterapia. Então, tipo, ir no shopping comprar uma brusinha não é terapia, né? Tomar chá com a amiga não é terapia, né? Não é psicoterapia. Terapia é uma forma de você se tratar. Então, vai te fazer bem? Sim, pode te fazer bem, né? Mas não é a mesma coisa que você conversar com um psicólogo e ir a fundo nas questões que estão te afligindo. Exatamente. Então, né, algumas dúvidas que as pessoas têm muito também. Então, é só tomar um remedinho, a pílula do Matrix, sabe? O azul, você escolhe a pílula e pronto. Tá tudo resolvido na minha vida, eu vou no psiquiatra, eu tomo remédio e eu não preciso mais fazer psicoterapia. É fácil assim? É só tomar um remedinho que tá tudo certo, Bruna? Explica também aí a diferença do psiquiatra e do psicólogo, por favor. Sim. Não é a mesma coisa, né? O psiquiatra, ele é um médico, então ele vai agir aí na medicação. Eu vou falar isso melhor para vocês, eu vou destrinchar de uma forma mais ampla, mas nesse primeiro momento, já quero trazer para vocês que o psiquiatra é um médico e o psicólogo é um profissional que fez uma graduação aí de no mínimo 5 anos, que vai atuar nas ferramentas e na busca da causa dessa patologia, desses sintomas que estão aparecendo. Então, muitos pacientes, eles começam a se tratar com os psiquiatras antes de buscarem os psicólogos, antes de buscarem aí a psicoterapia. Obviamente, se o medicamento prescrito pelo médico psiquiatra for adequado e o seu corpo reagir bem, aí em média de 15 dias, você deve sentir uma melhora dos sintomas. 15 dias porque é um tempo aí estipulado, mas é óbvio que não é algo fechado. É algo que vai modulando com a reação do seu corpo, né? Com a adaptação do seu organismo. Então, você deve aí sentir uma melhora desses sintomas, caso a medicação seja adequada e o seu corpo reagir bem. O problema não é o medicamento em si. O problema é achar que ter uma melhora desses sintomas, os seus problemas estarão resolvidos, né? Porque os medicamentos, eles agem nos sintomas e não na causa. Os sintomas são aquela pontinha do iceberg, ou seja, o que você vê, o que você sente, mas existe algo que é anterior a isso, ou seja, existe a causa. Se a causa desses sintomas ela não for investigada e trabalhada em psicoterapia, existe grande possibilidade deles retornarem assim que o medicamento for retirado. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante você fazer o uso da medicação, né, o uso recomendado aí pelo seu psiquiatra, em conjunto com a psicoterapia, porque você vai tratar os sintomas e a causa de uma forma conjunta. Se você ficar tratando essa questão só medicamentosa, você
muito dificilmente vai conseguir ficar sem o remédio e sem aí o aparecimento dos sintomas. Agora, quando você faz a questão medicamentosa junto com a psicoterapia, você consegue aí ter esse nível de resolução mais amplo, e aí você vai conseguir saber identificar certamente o que foi a causa, quais as ferramentas que você pode usar. O psicólogo vai te direcionar nesse processo, de como que essa investigação está sendo feita e o que vocês podem fazer juntos para possibilitar uma melhor qualidade de vida. A gente tem até um exemplo. Se uma pessoa está resfriada, ela pode fazer uso de medicamentos e os sintomas podem desaparecer. Porém, algo causou aquele resfriado. Ela não ficou resfriada do nada. Se o que causou aquele resfriado foi ela ter tomado chuva e ter ficado molhada por algumas horas em um dia frio, e ela continuar tomando banhos de chuva em dias frios e permanecer molhada por horas, as chances dela se resfriar novamente é grande. Então, para dizer que nada surge do nada, a causa, ela antecede os sintomas. E é justamente aí, nessa causa, que o psicólogo vai atuar. Como a Bruna falou algumas vezes, é importante trabalhar em conjunto, porque muitas vezes quem percebe a necessidade da medicação é o psicólogo e a gente encaminha para o psiquiatra, porque em muitos casos é necessário retirar os sintomas que estão muito fortes para que você consiga tratar a causa, que nem machucado, você não consegue operar ali ou resolver o problema sem dar uma anestesia, mais ou menos assim. Então você retira os sintomas com a medicação e em alguns casos a medicação ela é importante até para estabilizar ali, né? A pessoa pode ter algum problema orgânico e realmente precisa manter a medicação por muito tempo, mas em qualquer um desses casos, a psicoterapia ela é indicada. Eu vi que alguém mandou alguma mensagem. Sim, eu consigo ver aqui. O bom psiquiatra sempre trabalha com a psicoterapia associada e vice-versa. Os tratamentos se completam, é isso mesmo. Exatamente. A gente precisa fazer esse trabalho em conjunto. Exatamente. Se o psicólogo não passou pela mesma situação que eu, será que ele está apto para me compreender, Jaque? Essa é uma outra dúvida que as pessoas têm. Como é que você vai saber o que eu estou sentindo se você nunca teve depressão? Como é que você vai saber como que lida com filhos se você não tem Você filhos, não é mãe. né? Então, assim, não é bem assim, né? Por isso que a Bruna já até falou, a gente tem uma graduação longa de no mínimo 5 anos. A minha, por exemplo, foi de 5 anos e meio, de segunda a sábado. Fora essa teoria que é bem densa, que a gente tem na graduação, nós temos estágios também, supervisões. Então, a graduação do psicólogo, ela permite que você passe por várias situações e entenda vários contextos baseado na teoria para auxiliar nos casos que a gente trata. Então, seria injusto até, né, a gente pensar que o psicólogo precisaria passar por todas as dificuldades que existem para compreender as dificuldades, né? É como um médico. O médico ele não tem todas as doenças, né, para poder tratar. Então, ele estuda para aquilo e ele entende como é que funciona o tratamento, ele consegue entender o que você está sentindo e encaixar dentro do padrão que existe, né? Como a gente disse, cada ser humano é único, mas existe um padrão que a gente consegue encaixar para a gente conseguir tratar da melhor maneira. Além disso, o psicólogo ele tem uma escuta técnica, né? Uma escuta clínica, que é uma maneira diferente de atuar. Então, assim, o fato de a gente não ter passado por todas as questões, até porque a gente acaba passando por várias, né, Bruna? Somos seres humanos como todos vocês, então a gente também já passou por vários conflitos, né? O psicólogo também está sujeito a ter ansiedade. Toda vez que a gente vai fazer a palestra, a gente fica um pouco ansiosa. O psicólogo também está sujeito a ter depressão, então na sessão de psicoterapia você não sabe pelo que o seu psicólogo ou a pessoa que está te atendendo já passou, mas você pode ter certeza de que ela estudou muito para estar ali e continua estudando, porque a gente não para só na graduação, a gente continua estudando continuamente. Então, a maioria dos psicólogos tem alguma pós-graduação e a abordagem que a gente utiliza também é importante que a gente continue estudando ela, porque as técnicas sempre vão se aprimorando, né? E a gente continua sempre estudando. Então, essa é uma questão, assim, que muitas pessoas têm, né? Então, como é que eu vou me compreender, né? Não sei se você já passou por isso e nem vai saber na terapia, porque ali é o seu espaço. Sim. É o momento de você falar e da gente compreender e devolver para você, e quem vai conduzir esse caminho é você. A gente está ali só para orientar e te auxiliar nessa busca do autoconhecimento. Exatamente.
Então, né, concluindo nessa história, tenho amigos, para que eu vou no psicólogo? É só conversar com meu amigo, tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Gente, conversar com amigo é mesmo maravilhoso. É ótimo a gente ter aquele momento de descontração que a gente encontra e desabafa e chora, ou às vezes ri. Então é algo realmente muito bom, né, dentro da nossa dinâmica, mas não se compara ao trabalho interno do processo psicoterapêutico, por todos esses fatores que a Jaque acabou de trazer pra gente, né? Então, o psicólogo, ele possui uma escuta técnica e ele faz questionamentos que permitem você refletir sobre suas questões pessoais, né? O psicólogo ali, ele vai ser imparcial, então ele não vai tomar um lado da história, né? O seu amigo às vezes tome o seu lado, ou tome o lado da outra pessoa, às vezes o seu amigo tem algum julgamento, isso não vai acontecer no setting terapêutico. O profissional psicólogo, ele vai ser imparcial, ele vai te ouvir sem julgamentos, ele não vai ter a interferência de opiniões pessoais. Dentro do setting não interessa o que o psicólogo acha na visão pessoal dele, interessa a técnica, a ética, como ele vai construir essas ferramentas. E isso você não pode esperar, ou muitas vezes não pode encontrar de uma conversa com os amigos, né? Porque seu amigo tá ali para te ouvir, para desabafar também com você, para entrar na sua conversa. Ele não vai ter todo esse direcionamento. Então, além disso, também, dentro da psicologia, existem inúmeras escolas de pensamento. E aí vão ser diferentes as formas de tratamento de acordo com o profissional que você procurar. Então, nunca vai ter um profissional igual ao outro nesse sentido, né? Tem abordagens mais diretivas, outras que não são tão diretivas. As sessões todas, independente da abordagem, elas são pautadas na ciência. Então, tenha certeza que a sua psicóloga, o seu psicólogo, estudou muito para fazer esse atendimento com você e vai direcionar as sessões dentro de procedimentos éticos e sigilosos dentro da profissão. Isso é uma coisa também muito legal de falar, que às vezes as pessoas vão para a terapia com esse receio, né, Jaque? Perguntam pra gente, mas quem vai ficar sabendo? Eu tô aqui na psicoterapia dentro da empresa, você vai contar para alguém? Não, a gente não faz isso, né? É um processo ético que a gente tem aí. Então, tudo que você trabalha em terapia, seja questões do seu trabalho, seja questões pessoais ou familiares, enfim, são sigilosos dentro da psicoterapia. Então, você pode se sentir bem à vontade que as suas vulnerabilidades, elas não vão ser reverberadas para fora desse ambiente. Ainda falando desse tema, né, Bruna, é importante ressaltar que a rede de apoio é muito importante. A gente sempre fala sobre isso, né? E pergunta qual que é a rede de apoio da pessoa, que são esses amigos. Muitas vezes você trabalha ali no setting terapêutico algumas questões das quais você fala, dando um exemplo assim, é como se você tivesse várias caixinhas. Dentro da terapia, você vai abrindo essas caixinhas e ela fica aberta. Mas muitas vezes você não consegue encaixar todos os assuntos, transformar tudo isso em uma caixinha só. Quando você tem uma conversa com um amigo que conhece a sua vida, os seus amigos, a sua família, e você fala desses assuntos, às vezes você tem aquele insight, você fala, nossa, mas era isso, né? Era isso que a minha psicóloga falava e eu não entendia, então agora eu consigo entender. Então, essas conversas com os amigos, elas são importantes nesse sentido também, de você conseguir, fechar tudo aquilo que você abriu. E nesses momentos, às vezes, você consegue trazer um significado diferente ali mesmo nessa conversa. Mas por quê? Porque antes você trabalhou muito bem isso em terapia. É importante ter amigos e é importante fazer terapia, né? Exatamente. Já que aí para as pessoas que vão ao psicólogo pela primeira vez, que estão pensando sobre fazer esse agendamento e que ficam preocupadas em não saber o que falar. Isso acontece muito. A pessoa chega, eu nunca fui no psicólogo, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Fiquem tranquilos. Você vai a um psicólogo, você vai começar a conversa como se você estivesse conversando com qualquer pessoa, mas você vai estar falando de si mesmo e sabendo que ali é um ambiente que você não vai ser julgado. E aos poucos, quando você vai trazendo as questões que estão te preocupando ali no momento, o motivo pelo qual você está ali na terapia, a gente vai te perguntando coisas para ir entendendo. Então, a gente vai desenrolando isso, né? Tem até uma figurinha da pessoa tudo enrolada e a gente enrolando o rolo, né? O psicólogo fazendo o rolo certinho. Porque
porque é isso, a gente vai ajudando você a tirar os nós ali que estão dentro de você e a gente vai trazendo isso de uma forma mais simplificada e vai trabalhando isso, vai te mostrando. Então, isso que você está me dizendo, você quer dizer isso? O que isso significa para você? E aí você vai trazendo aquilo, né? Você vai refletindo sobre aquilo que você vai trazendo. Então, não fique preocupado em não saber o que falar. A gente vai te ajudar nesse processo também de trazer aquelas coisas que você precisa falar naquele momento. E não tem um certo e errado. Você vai falar o que você se sentir à vontade naquele momento. Não tem, eu preciso falar disso ou daquilo. Não, você vai falar daquilo que você está se sentindo à vontade para falar naquele momento e a gente vai trabalhando com aquilo. Aos poucos, né? Conforme você for pegando confiança no profissional, você vai conseguindo se abrir mais, você vai conseguir se entender mais, porque às vezes nem você mesmo sabe. Você vai descobrindo coisas e vai falando sobre essas coisas. Então, não precisa se preocupar. Como a Bruna disse, é tudo sigiloso. Qualquer coisa que você disser vai ficar só entre nós e ninguém está aqui para julgar, né? Nenhum profissional está ali para te julgar ou para recriminar qualquer coisa que você diga. Bruna, eu tenho problemas no trabalho. Como a psicoterapia pode me auxiliar? Então, todo profissional, ele deseja crescer e chegar em uma posição confortável dentro da profissão escolhida. Então, essa posição confortável pode não ser de uma chefia, por exemplo, mas a que mais faz sentido para você, a que mais faz sentido para os seus objetivos profissionais. Então, cada pessoa possui uma visão diferente do que é positivo dentro do seu plano de carreira. Né? Então, para isso, esses profissionais eles precisam se reinventar com constância. Então, aí você investe em palestras, cursos, treinamentos, networking, eventos, visando um único objetivo: se tornar um profissional melhor. Mas a psicoterapia, ela também pode ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente, porque é um processo de encontro consigo mesmo. Então, o psicólogo, ele faz a mediação entre você e suas crenças, entre você e suas emoções, você e seus conflitos internos, mágoas. E ao fim desse acompanhamento psicológico, você se torna uma pessoa mais centrada e mais emocionalmente inteligente, que a gente fala. Para os profissionais, esse resultado também é semelhante. Na terapia, vocês estabelecem caminhos para aprimoramento, com base em suas necessidades emocionais, com base na sua história de vida, com base nos seus objetivos a longo prazo. E é importante a gente trazer também que a psicoterapia, ela traz o desenvolvimento das soft skills, que a gente fala. Então, um dos benefícios da psicoterapia é que ela auxilia os profissionais no desenvolvimento dessas soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Essas aptidões, elas ganharam muita relevância aí no mercado de trabalho, está sendo bem disseminado agora esse conteúdo. Então, as organizações, as empresas, elas buscam funcionários que, além de possuírem o conhecimento técnico na sua área, saibam também resolver conflitos, que saibam ter empatia, solucionar problemas práticos, gerir as suas emoções, porque a gente não tem como guardar as nossas emoções numa gaveta e trabalhar. Depois a gente sai do trabalho e pega essas emoções de volta. Então não tem como. E cada vez mais as empresas elas estão fazendo essa disseminação mesmo dessas soft skills, dessas habilidades socioemocionais para a melhora do ambiente organizacional também. Além de desenvolver criatividade, paciência, o que a gente chama, né, de jogo de cintura, responsabilidade, inteligência emocional, entre outros. E tudo isso é desenvolvido à medida que o paciente vai superando as suas limitações. Como o sofrimento causado por conflitos internos diminui durante a terapia, ele consegue se concentrar aí no autoaprimoramento. E além disso, o profissional que faz terapia, ele se aceita e se ama como é. Então, esses sentimentos incentivam a melhorar as suas habilidades, a ganhar conhecimento e a crescer dentro da empresa. Quem se ama também se valoriza. E isso aí é uma chave para que a gente comece a trabalhar esse autoaprimoramento, que vai te levar para a realização dos seus objetivos profissionais. Jaque, e nos problemas de relacionamento, como é que a terapia pode ajudar? A nossa vida é baseada em relacionamentos, né? Os relacionamentos, eles são essenciais para uma vida saudável. Então, se você não souber como manter uma boa convivência, seja com os colegas de trabalho, com seus superiores, ou com familiares e amigos, né? Ou em qualquer situação que você conviva em sociedade, isso pode te trazer dificuldades e preocupações que vão afetar o seu dia a dia.
Então, muitos profissionais, por exemplo, né, a gente fala da relação de trabalho, eles são ótimos no que fazem, na parte técnica, mas não conseguem desenvolver bons relacionamentos no ambiente profissional com naturalidade. E isso acaba prejudicando, porque às vezes precisa lidar ali com um colega de trabalho, com clientes, enfim. Então, um dos benefícios da psicoterapia para esses profissionais, ou na sua vida pessoal mesmo, é o desenvolvimento das habilidades sociais. As pessoas que desejam ser menos tímidas, por exemplo, criar vínculos afetivos mais profundos, elas podem conversar sobre o psicólogo sobre isso logo na primeira consulta e falar, olha, eu gostaria de desenvolver as minhas habilidades sociais. E aí, ao longo das sessões, essas questões elas vão ser trabalhadas, até que a pessoa, o indivíduo, ele se sinta mais confortável com as suas aptidões sociais, ele consiga falar melhor com as pessoas, desenvolver melhor as suas relações. E também, quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando de todos os tipos de relacionamento. Então, até mesmo em relacionamentos amorosos, quando você se conhece melhor, você deixa de culpar o outro. A gente já falou sobre isso. Quando você olha para si e você vê em si a responsabilidade daquilo que está acontecendo, você consegue se modificar e isso acaba modificando as relações também. Então, quando você muda, você também muda as relações. Você consegue ter relações mais profundas e mais adaptadas, digamos assim. Então, ajuda muito nesse processo aí das relações. A gente falando desse jeito, parece que a psicóloga vai resolver todos os meus problemas, né? Só ir lá que tudo está resolvido, é isso, Bruna? Gente, pode parecer, na verdade, uma questão assim fora da realidade, mas no nosso cotidiano a gente ouve muito. Psicólogo não lê mente, só pela forma que você anda, como você fala com a gente não vai decifrar nada sobre você, a gente não adivinha pensamento, não adivinha sentimento, a gente não tem soluções. Nem fica analisando todo mundo o tempo todo. Se você encontrar a gente aí no café e cumprimentar e a gente trocar uma meia dúzia de palavras, a gente não vai saber nada sobre você, né? Se você não disser pra gente. Então, assim, a gente não tem soluções ou respostas para os seus problemas ou demandas de uma forma imediata. Então, assim, não espere da psicoterapia fórmula mágica, receita, né? Ah, faça isso que vai dar certo, faça isso que vai curar sua depressão, faça isso que você vai ser feliz, vai se livrar dos seus problemas. Isso não existe. Se alguém prometer isso para você, é mentira, não é ciência. Então, é importante saber disso, porque às vezes aparece nas redes sociais, na internet, faça isso e fique bem, faça isso e seja feliz, mas aí é o que a gente trouxe lá no início. Daí você não vai estar tratando a causa, e enfim. Então, o processo terapêutico, ele é uma construção, ele é um trabalho conjunto entre o psicólogo e o paciente. Então, o psicólogo, ele vai ser ali um facilitador para o seu caminho, mas cabe a você encontrar suas próprias respostas. A gente não fica indicando o que fazer, o que não fazer, como que você pode resolver de uma vez esse problema e se livrar, não é bem por esse caminho. Daí não vai ser em 2 sessões, por exemplo, né, Jaque, que você vai ver aí uma melhora repentina dos seus sintomas. Não, a terapia ela também demanda tempo, ela também demanda trabalho, esforço, e é bem o que eu acabei de falar mesmo, é um trabalho conjunto. O seu psicólogo ele vai precisar do seu auxílio, de você estar acessível, de você estar disponível, para começar a fazer todo esse manejo aí das coisas que estão desestabilizando você de alguma forma. Sim, nós temos aí, às vezes a gente traz algumas indicações, algumas dicas, algumas coisas que podem te ajudar na remissão dos sintomas imediatos, para que a gente consiga entrar mais profundo nos problemas, mas não existe fórmula mágica. Exatamente. É tudo um processo que vai sendo construído ao longo. E aí você está nesse processo, já fez seu agendamento, já foi na sua primeira consulta, e aí vem aquele pensamento: o que vai acontecer comigo agora durante a terapia? O que vai acontecer comigo se eu fizer terapia? Sim, a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai começar a desenvolver o seu autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é um dos maiores benefícios da terapia. É impossível você finalizar o acompanhamento psicológico sem ter nada de conhecimento de si mesmo, porque por mais raso que tenha sido o processo, em algum momento você começou a descobrir alguma coisa a seu respeito.
Para você conseguir modificar o seu comportamento, o seu pensamento, suas crenças, você precisa saber quais são eles, né? Quais são as suas crenças, as suas opiniões, quais são as suas qualidades, os seus defeitos. Se você não fizer isso, você não vai saber quais são os pontos que você precisa melhorar e os que já são bons, né? Os que já são positivos. Então, tomar consciência das características da sua personalidade, dos seus padrões comportamentais, implica em você mergulhar nas suas memórias. Em algum momento lá atrás, esses elementos eles foram formados com base em acontecimentos positivos ou negativos da sua vida. Então, dessa forma, é necessário regressar a momentos, algumas vezes, que foram um pouco desagradáveis na sua vida, para você conseguir compreender e ressignificar isso. Até para você não estimular novos gatilhos negativos. No processo psicoterapêutico, né, quando você começar a fazer a psicoterapia, você vai começar a olhar as coisas de uma forma um pouco diferente. Muitas vezes você vai começar a confrontar você mesmo. Isso não é fácil, nem prazeroso, né? Muitas vezes você vai sair da psicoterapia em frangalhos, porque você vai tocar em feridas que você não gostaria, mas isso num longo prazo, não tenham medo, não é assim na primeira, segunda, terceira sessão. Vai ser sempre com a sua permissão, e aí aos poucos você vai conseguindo perceber que você está se conhecendo melhor e esse processo está te tornando mais forte, mais resiliente. Mais alguma coisa, Bruna, que acontece quando a gente faz terapia? Sim, tem também a superação de limitações. Então, muitas pessoas nutrem aí crenças, e crenças a gente quer dizer tudo aquilo que você acredita, que prejudica a sua história profissional, que prejudica a sua história pessoal. Então, acreditam ser pouco competentes, tem pessoas que acreditam serem incapazes, que não têm autoconfiança. Então, ao levar esses receios para o psicólogo, os pacientes eles são convidados a refletir sobre a origem dessas limitações, sobre a origem dessas crenças. Essa reflexão ela é necessária para que compreendam quais são aí as raízes, os catalisadores dessas crenças, e aí possa ressignificar. Então, com o apoio do psicólogo, vocês conseguem dar aí os passos em direção a uma conduta mais séria, mais confiante, com a superação dessas limitações, que vai acontecer de uma forma natural, de uma forma gradual. Então, não vai existir aí um evento especial que promove esse acontecimento. É um trabalho árduo aí que vocês vão tendo e que vai ressignificando essas crenças que você tem dentro de você, que faz te superar essas limitações. Mais alguma coisa, Jaque? Sim, a gente tem muita coisa ainda que a psicoterapia pode auxiliar, mas infelizmente a gente está com tempo curto aqui, então a gente vai adiantar um pouquinho, né, para que vocês consigam aproveitar aqui toda a palestra. Mas, Bruna, vou precisar fazer psicoterapia para sempre? É uma dúvida também que as pessoas costumam trazer para a gente ou ter aí se é necessário fazer psicoterapia para sempre. O processo psicoterapêutico, ele se inicia a partir da primeira sessão e continua todos os dias com as reflexões a partir do que foi conversado na sessão. No seu horário marcado, você vai estar com um profissional e esse processo é só seu, esse tempo é só seu. Algumas abordagens, elas trabalham com uma duração pré-determinada de tratamento, principalmente aí quando a gente fala em convênio. Estou vendo que tem algumas pessoas falando ali no chat, a gente vai falar sobre isso, né, sobre as plataformas que a Siemens tem, mas assim, não tem como você pré-determinar exatamente quando vai terminar a sua psicoterapia. Mas também ela não precisa ser para sempre, então ela vai acabar um dia. Conforme você for se conhecendo, você for conseguindo agir melhor no seu dia a dia, você vai se percebendo, você vai conseguindo atuar melhor no seu dia a dia, você vai conseguindo ser autônomo ali, sem precisar continuar com o processo terapêutico. Mas ele não acaba também de uma hora para outra. A gente vai reduzindo as sessões, né? Geralmente começam semanalmente, depois elas passam a ser quinzenais, depois mensais, a cada 3 meses, a cada 1 ano, né? Então, geralmente o processo é assim. Cada paciente é único e é sempre necessário respeitar essa individualidade de cada um. Já que nesse assunto que você trouxe para a gente agora, eu acho que respondeu, né? Ela tinha feito uma pergunta para a gente, falando, né? Em que momento o psicólogo identifica que a terapia não se faz mais necessária? Se tiver restado alguma dúvida, você pode mandar aqui para a gente novamente. Esse processo, ele não finda totalmente. Sempre que voltar alguma questão, você pode
procurar o psicólogo novamente para ressignificar aquela questão. Então, é um processo na vida. Não precisa ser um processo contínuo, mas é esse processo. Exato. E, Bruna, quais são os sinais, então, de alerta para procurar um psicólogo? Sentimentos frequentes e intensos de raiva ou de ansiedade, a sensação de desamparo em momentos aleatórios, se você passou por algum incidente traumático, né, como, por exemplo, o rompimento de um relacionamento, a morte de um ente querido, um acidente, e isso fica na sua cabeça, você não consegue esquecer. Também se você consome álcool entorpecente, ou se você come excessivamente para esquecer os seus problemas. Se você teve alguma perda súbita de interesse em atividades que antes você adorava, então algo que você não deixava de fazer. Você tinha ali uma disciplina porque você realmente gostava daquela atividade, etc. E de repente você para, um sinal de alerta. Dificuldade em comunicar o que você sente, dificuldade em se concentrar nas suas tarefas cotidianas, preocupação excessiva com coisas simples. Às vezes você está tão preocupado com alguma coisa e as pessoas à sua volta falam: não, mas é algo simples, né? Não precisa de tudo isso. Então pode ser que algo esteja desestabilizado dentro de você. São alguns sinais de alerta que a gente deixou aqui em separado para comentar. E aí, agora, por fim, a gente quer trazer para vocês como é que funciona o serviço de psicologia da Siemens. Sim, exatamente. Na Siemens, né, a gente tem um serviço de psicologia, que no caso seria eu e a Bruna, somos as psicólogas aqui do Vida 360, a gente trabalha no ambulatório médico, e muitas vezes as pessoas perguntam, como que eu marco, como que eu converso com vocês? Aqui na Siemens, o nosso trabalho, ele é fazer um acolhimento, iniciar algumas sessões, dependendo do caso, mas a gente não faz a psicoterapia de longo prazo, como a gente explicou aqui na live. Por quê? Somos só nós duas para todas as empresas. Então, a gente atende a Siemens, Indústria e Infraestrutura, Siemens Healthineers, Siemens Mobility. Então, é muita gente para 2 pessoas. A gente faz esse acolhimento, atende algumas sessões, quando necessário, e depois a gente encaminha. Então, a gente encaminha para onde? O Bradesco, ele possui uma plataforma de psicoterapia online, chama Oriente-me. É uma plataforma que você pode baixar no seu celular, e aí você preenche lá os dados, as questões que eles vão colocando, é bem intuitivo, e aí é disponibilizado para você um profissional. Você tem acesso à agenda desse profissional, então você pode marcar o melhor dia, o melhor horário para você. As sessões são por videochamada de 30 minutos, você tem um tempo de sessões, um pacote de sessões pré-determinado. Quando encerra esse pacote, você tem 2 meses que você pode manter ainda conversas por mensagem com o psicólogo que te atende, e após esse período, você refaz ali a avaliação e pode ter acesso de novo às sessões. Fora isso, nós temos também apoio aí do convênio médico, então tem os psicólogos profissionais que atendem pelo convênio médico, e aí para isso você precisa entrar em contato conosco, porque precisa de um encaminhamento do médico. Então, entra em contato com a gente, pode ser por Teams ou por telefone, a gente sempre disponibiliza o nosso contato, a gente faz um acolhimento, uma conversa ali para entender mais ou menos o caso e disponibiliza um encaminhamento para que você possa procurar aí pelo seu convênio. Essa parte de benefícios, como funciona, daí teria que ser em outra área, não é muito com a gente, mas tem essa questão também de você buscar um profissional particular e buscar o reembolso pelo convênio. Nós estamos à disposição, caso vocês precisem de algum apoio, queiram conversar, entrem em contato com a gente vai avaliar o caso para saber se a gente consegue seguir por um tempo em psicoterapia. Às vezes, apenas algumas sessões conosco já consegue ali melhorar a situação, o quadro, e aí a pessoa já consegue agir melhor ali dentro da situação que ela está passando. Excelente conversa, pessoal, super esclarecedora, tanto para quebrar paradigmas como para orientar, de uma forma muito prática mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, como que essa pessoa pode fazer? Sim, Cíntia, ela pode procurar um ambulatório médico da sua localidade e também ela pode entrar em contato direto comigo, pelo Teams ou por e-mail. O meu e-mail é jaqueline.d_lima.ext@siemens.com. Aguardo vocês para tirar as dúvidas e trazer sugestões. Muito obrigada, meninas, e até o próximo episódio. Agradecemos muito por estarem aqui até agora e uma ótima semana para vocês. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Ótima semana.